Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta às 19 horas aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, programa Tricetados. Se inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe essa entrevista. Para cortes, as redes sociais são @Tricetados e @História Inteligente. Meu amigo Fábio Augusto, você foge, mas o povo te quer, Fábio Augusto. Eu fujo e você me agarra. Ih, olha só. Imagina, não tenho nem braço para te agarrar, Fábio Augusto. Nem braço. Vamos falar sobre o que hoje? Hoje vamos falar de um tema que muitas pessoas pediram nas minhas redes sociais, que são os antigos balneários e igarapés aqui da cidade. Que infelizmente minha geração foi privada desse convívio, né? Minha geração só conhece através de fotografias e vídeos. Eu ainda conheci o Tarumã, ainda conheci a Ponte da Bolívia, mas assim, muito criança, não tenho ali uma recordação, e ainda frequentei a Ponta Negra, porque Ponta Negra era lugar de excursão, de escola. A gente, quando tinha semana da criança, alguma coisa assim, existiam 3 destinos, né? Sabe quais eram, né? Na minha época, eu lembro de pelo menos 2. Ou era Bosque da Ciência ou era Teatro Amazonas. Minha época não tinha Bosque da Ciência, então os 3 passeios para o Dia da Criança, porque criança não levam, geralmente ensino médio, a partir do 7º ano levam para o teatro, né? Criança pequena não se comporta muito bem no teatro, não. Era Sigues, Ponta Negra e Museu do Índio. Né? Eram os 3 destinos, assim, que acontecia. Mas os balneários, eu ia muito raramente, acho que fui uma vez na Ponte da Bolívia com alguém que... E eu acho que fui um ou mais vezes no Tarumãzinho, uma coisa assim. E a Ponta Negra ainda havia essa história de excursão de escola, e também naquela época existia muita gente que ia estudar no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro ainda era o lugar que, tipo, não existia, na minha infância não existia faculdade privada aqui, né? Então, nem todo mundo conseguia aprovação na pública, e aí muita gente ia morar no Rio de Janeiro. Era o primeiro destino. Depois é que as coisas foram São Paulo, Fortaleza e tal. Mas o que acontecia? As pessoas iam com hábito de praia, né? Então, durante muito tempo, a Ponta Negra continuava sendo frequentada por pessoas que passaram 4 ou 5 anos fora daqui, adquiriram o hábito de praia e iam para Ponta Negra. Isso é um fato que, assim, eu acho que não tem registrado em nenhum lugar. Não, e é interessante porque se a gente for pensar nesses espaços, eles falam muito do ponto afetivo, né? Porque eles deixaram saudade de quem os frequentou até os anos 80, Praia da Ponta Negra até hoje, porque ela não sofreu o mesmo processo. Não, eu acho que sofreu, eu vou te explicar por quê. Hoje, a Praia da Ponta Negra, você não consegue enxergá-la. Ela é como se fosse uma praia privada, e não é. Porque o que acontece? Ela é completamente fechada. Aqui está o anfiteatro, aqui tem portões, aqui tem os vendedores de coco. Onde você consegue enxergar a Praia da Ponta Negra? Você não consegue. E naquela época da minha infância, era muito bacana porque, além de não ter nada lá para Ponta Negra, tinha apenas uma torre de TV e uma sede do Teloureiro, que eu acho que era carros, porque Teloureiro vendia uma série de coisas, né? Eles tinham representação de máquina de escrever, de tinta, de
Era um carro, uma marca de carro, eu não me lembro, será que alguma coisa assim. E tinha uma torre de TV que, salvo engano, a TV educativa iria passar para lá, mas nunca foi, né? Mas você, daquele outro lado, onde já existia o Jardim Europa e tudo, daquele outro lado você via a Ponta Negra era toda livre, a vista da Ponta Negra era toda livre. E houve um período em Manaus, nos anos 90, em que o passeio da cidade à noite era caminhar na Ponta Negra, era ali a Ponta Negra. Ninguém ia para barzinho ou para casa de show. Eu me lembro que os jovens, assim, todos iam para Ponta Negra. O ponto de encontro era na Ponta Negra. Então a Ponta Negra funcionava como balneário de dia e como ponto de encontro à noite, né? Eu não sei se tu já tinhas nascido nesse período, final dos anos 90. Já. Chegaste a frequentar a Ponta Negra à noite também? Já. Então, é isso. E é interessante, né? Porque a gente para pensar, o ato de frequentar Igarapé e Balneário tem a sua própria historicidade. Por exemplo, o que significa Igarapé, né? Igara, canoa, a pé, caminho. O Igarapé ele tem essa função original de ser o caminho dos povos originários, foi singrado por conquistadores, por seringalhistas, por regatões, e o Igarapé está presente no cotidiano do amazonense desde pricas eras. Por exemplo, tem um casal de viajantes que veio aqui em 1865, os Agassiz, e eles não conseguiram deixar de notar como o Igarapé da Cachoeira Grande, no atual São Jorge, tinha uma função social assim bem definida aqui na cidade. Eles registram que o Igarapé era o local de encontro, onde se encontravam as lavadeiras, os pescadores de tartaruga, as pessoas para fofocar. Eu já estou até vendo a foto. Impressionante, a gente tem uma sincronia, apesar de eu ter uma raiva desse menino, uma vontade de engasgar, só não consigo porque eu não tenho um braço para isso, mas a gente vê as mesmas fotos de livro, né? Isso. Na mesma hora. Mas a verdade é que, falando em lavadeiras, existia uma região que hoje é uma região muito feia no São Francisco, né? Que era a região das lavadeiras, e ali corria, né? Tinha uma espécie de corredeira. Isso. Né? Não chegava a ser cachoeira, mas ali era onde se lavava roupa. Gente, lavanderia em Manaus, quando eu era criança, existia uma chamada Lavatex. Uma única lavanderia, tudo era lavadeira. Eu me recordo muito bem, assim, quando eu morava no centro, muito pequena, minha avó que morava no centro, aliás, Manaus inteira morava no centro nessa época, ou quase todo mundo, né? Depois eu fui para aquela casa lá, mas ainda minha vida era toda no centro. As mulheres passando com aquela trouxa de roupa na cabeça, né? Porque ali onde hoje é a ponte de São Raimundo, também creio eu que era uma área onde se lavava roupa. Sim. Né? E aí elas passavam em direção ao centro ali pela Luiz Antoni, que era a casa da minha avó. Aliás, gente, a casa da minha avó era um verdadeiro... Aliás, eu tive a felicidade, falando em balneário, mas falando também em lazer, de nascer em frente à Praça do Congresso, num camarote maravilhoso, porque eu assistia tudo que acontecia lá. Inclusive, temos vários temas para contar a respeito do que acontecia lá. E a minha avó morava na frente do que hoje é Colégio Militar, na Rua Luiz Antoni, mas na época era a Praça General Osório. E a Praça General Osório era onde acontecia o Festival Folclórico, era onde
chegava o Coelhinho da Páscoa, chegava o Papai Noel, era onde aconteciam, né? É uma pré-bola da Suframa, né? Porque a bola da Suframa, ela veio ali ter mais, digamos assim, eventos e tudo, depois que reformaram e fizeram aquela estrutura lá. Isso. Porque até então era só um descampado mesmo, né? Não tinham dito muito a que tinha vindo, entendeu? Haviam feito aquela, creio eu, para a visita do Papa Sim. João Paulo II, Exato. mas não tinham feito nenhuma estrutura, então não transferiram muitas atividades ali. Então, Manaus, ele tinha uma única recreação, né? Em todas as classes sociais, que eram os banhos, balneários e igarapés. Aquelas... Desculpa, amiga, mas eu acho que isso é super importante para falar que é um aspecto da Manaus antiga, como os divertimentos eram democráticos nesse sentido. Sem dúvida. Isso é muito legal. Existia, assim, os banhos privados, isso, né? Determinadas pessoas... Inclusive, se eu não me engano, a gente está em uma região que tinha alguns banhos privados, né? Tudo aqui era banho. Tudo aqui era ali banho. Onde é o Moncler, o Moncler era o banho da minha família, né? E aí, toda essa região aqui era uma região de banhos, né? E circula igarapé aqui atrás de tudo, né? Aliás, temos jacarés aí de vez em quando, temos... Bom, não vamos desviar o assunto, né? Capivaras, enfim, aqui a gente convive nesse... Mas voltando, existiam banhos privados, né? E existiam balneários públicos. Acontece que, no final da história, o único lazer do amazonense, né? O lazer era comum, eram os balneários. Existe uma única outra forma de lazer, que era o cinema. Exato. Né? Mas acontece que aqui em Manaus, pelo número de casas, né, de cinemas que nós tínhamos, e cada um transmitia um filme, né, você não tinha fitas adequadas para a tua faixa etária todo final de semana. Isso. Né? O lazer era o balneário mesmo. Né? Inclusive, pegar aqui a parte da história de novo, um lazer, inclusive, incentivado e recomendado pelo próprio poder público. Sem dúvida. Nos relatórios do início do século XX, em vários deles são descritos que para amenizar a sensação térmica, esse calor abrasador que o Euclides da Cunha não aguentou, os gente, balneários lá vai eram falar recomendados. Euclides da Cunha. Já que nós vamos falar nisso, vamos falar no próximo bloco, porque é longo. Voltando aqui nesse segundo bloco, falando sobre os balneários de Manaus e as outras formas de lazer, é claro, com o nosso amigo Fábio Augusto, História e Inteligência. Fábio, nós estávamos falando da questão do recomendado e você voltou à definição do que era o calor amazônico de quem? De Euclides da Cunha. Calor abrasador. Um forte banho de vapor. A verdade é que sempre foi recomendado, inclusive os pediatras recomendavam o banho, né? Nós sempre tivemos muito o hábito com água. Todo amazonense raiz que eu conheço é louco por água, né? E tanto que quando começaram a fazer os condomínios, né, deu
um pouco mais de vazão a essa loucura, porque antigamente, se você tivesse uma piscina em casa, você não tinha paz. Porque todo mundo que você conhecia batia lá domingo de manhã cedo, sábado de manhã cedo, e todo mundo ia para a piscina. Que legal. Né? E aí você não tinha, chegava uma época que você já ficava muito cansado, porque era o hábito. O amazonense sempre foi assim, né? Sempre foi de bater na porta e chegar chegando, né? Hoje é que as pessoas não se visitam mais tanto. Mas antigamente era uma história de visitar. E quem tinha piscina em casa padecia disso, né? As pessoas sempre gostaram muito de água, né? E os balneários, eles realmente eram o ponto de encontro. Agora, Fábio, também tem um ponto complicado hoje em dia da questão dos balneários. É que hoje em dia os balneários estão tendo que proibir a bebida alcoólica, né? Porque aconteciam muitos acidentes, né? E, inclusive, as crianças ficavam largadas e... Como não lembrar dos inferninhos da Ponta Negra? Gente, eu vi muitos casos de crianças queimadas, né? Porque iam utilizar churrasqueira e tudo, e bebiam, as crianças ficavam soltas. Houve casos de crianças afogadas, houve casos de crianças perdidas, né? Mas a parte boa da história é que parece que as pessoas estão tendo mais consciência com relação... com certeza. Né? Mesmo porque o domingo à noite nos hospitais é um caos. Eu acho que a amazonense já aprendeu que não dá para ir para um hospital domingo à noite. Então vai quem realmente está precisando. Porque antigamente o diagnóstico era bem frequente ser ressaca, para não ir trabalhar no dia seguinte. Mas, Fábio, a gente estava falando de que os povos originários, eles já tinham esse hábito, né? De banho de igarapé, de banho de cachoeira. Quando Manaus começou a ser mais povoada, né? A gente tinha muito preservado os nossos olhos d'água, né? Sim. Inclusive, gente, eu não sei se a gente já chegou a comentar em algum programa, a Manaus do século XIX era uma cidade cortada de uma ponta a outra por igarapés, que cumpriam essa função. Sim, a nossa primeira grande avenida, que não era nem chamada de Eduardo Ribeiro, era só avenida, ela foi construída em cima do igarapé do Espírito Santo, né? Isso. E aí a gente tem, né, aqui, por exemplo, tínhamos o balneário do Parque 10, que eu não conheci, você não conheceu, mas que quem tem a idade dos nossos avós, talvez, se recorda com muita saudade do que era o balneário do Parque 10. E você chegou a postar um vídeo das pessoas muito bem vestidas, famílias inteiras frequentando, acho que tinha um dancing, né? Isso. Um salão de danças lá dentro e áreas de piquenique, as crianças nadando e tudo. Só que chegou um momento que parece que as pessoas começaram a falar que as águas estavam contaminadas, né? O balneário do Parque 10 tem esse lado afetivo, mas também tinha um lado de ser uma atração que ganhou reconhecimento nacional. Eu pesquisando nos jornais, eu cheguei a encontrar informação em 2 revistas do Rio de Janeiro de que o balneário do Parque 10, nos anos 50, 60, foi o melhor e o maior balneário da região norte. Eu acredito até que, porque, por exemplo, cidades do Sudeste e do Nordeste, eu não me recordo de terem assim, balneários públicos do padrão do Parque 10, com clubes e tudo mais. Sim, uma estrutura belíssima. Era uma estrutura muito interessante.
E não é raro a gente encontrar fotos de visitantes ilustres, né? Isso. Onde é essa foto e tudo mais? Balneário do Parque 10. Outro lugar que também era frequente é eles irem na Reserva Duque, né? Isso. Era bem frequente, né? Turislândia, que depois foi da família Dal, né? E era bem frequente. Aliás, essa região toda, pós o viaduto ali, na minha infância, era Turislândia. Não existia nada. A gente andava para lá, até a temperatura caía. Que coisa legal. Outro lugar que às vezes iam nos convidar para visitar era a escola agrícola, que era uma excursão realmente, era um lugar distante, tanto que os alunos, eu creio que eram residentes, né? Era uma escola de internato, e hoje a escola agrícola não chega nem mais a ser longe, não dá nem para dizer é longe, ela está no meio da região mais povoada da cidade, né? Mas essa área toda era linda, a temperatura era mais baixa e era totalmente verde, né? E aí, Fábio Augusto, vem um outro comentário, chega um outro comentário, né? Eu perguntava à minha avó, com muita frequência, como é que vocês usavam essas roupas? Por que vocês eram tão bem vestidos? Como vocês conseguiam, se hoje em dia a gente vive morrendo de calor? E ela me falava, Manaus era mais fresca. Isso. E eu me recordo que a minha avó, ela dormia de janelas abertas, porque era possível, né? A questão de segurança permitia. E também a cidade... Ai. Olha, quem sabe faz ao vivo. E a Zoe, é o seguinte, Zoe, a gente tá falando que Manaus foi desmatada e a Zoe resolveu dar a contribuição dela. Ela me disse que só vai parar quando for num balneário. Não, a gente foi falar que Manaus estava desmatada, que a temperatura aumentou porque Manaus estava desmatada, e a Zoe disse, aqui não, foi buscar a plantinha, né, minha filha? Venha cá com vovó, venha. Pronto, ela já resolveu a questão climática aqui dessa sala. Já trouxe o verde. Mas a minha avó dizia que a cidade era muito mais fresca, né? E que ela desconfiava que o calor que os ar-condicionados jogavam, retirava o ar quente dos ambientes e jogava na rua. Outra coisa que também era a questão do asfalto, que ela falava que Sim. Antes do asfalto a cidade não era tão quente. Mas, assim, eu nunca me recordo na minha vida... A sua voz está corretíssima. Professor Mário Ipiranga. A minha avó estava, né? Estava. O professor Mário Ipiranga, para os anos 30, 40, ele registra que a temperatura oscilava de 25 a 26 graus. Fábio, mas eu não estava falando tão longe assim, né, Fábio? Não, é só uma média. Ele disse que por muito tempo perdurou essa média de 25 a 26 graus e apenas em momentos excepcionais, como no verão, chegava aos 30 graus. Eu vou falar uma coisa para vocês, que é assim, eu queria, na vida, algum dia na vida, descobrir onde é que a Varig media a temperatura. Quando a gente pousava aqui em Manaus, estava assim, atenção tripulação, preparar para pouso, temperatura local de 26 graus, de 22 graus. Eu nunca vi essa temperatura em Manaus, Fábio Augusto. Só a Varig conseguia encontrar uma temperatura dessa, porque a sensação, não só de Euclides da Cunha falando a respeito de Amazônia, porque se você, meu amigo, que está nos assistindo, não sabe, mas Euclides da Cunha teve como sua obra principal Os Sertões, mas ele também teve uma outra obra muito importante, que foi a Amazônia, né? Isso. E aí, Fábio,
as pessoas de fora descreviam justamente isso, que quando chegavam aqui em Manaus, tinham a sensação de entrar numa sauna. Não, mas com certeza. Essa temperatura que o professor Mário Ipiranga não eximia que em muitos momentos se registrasse essas temperaturas altas. Por exemplo, o professor Agnello Bittencourt, no livro de memórias dele, ele lembra de ter visto em várias ocasiões os cavalheiros e as damas enfatiotadas Eu adoro essa expressão de enfatiotados. Depois a gente pode fazer um programa a respeito da vestimenta e do enfatiotado, que eu acho ótimo. Mas a verdade é que é o seguinte, antes de existirem os fingers no aeroporto internacional Eduardo Gomes, existia no Ponta Pelada a questão da escadinha, né? E nessa escadinha, quando a pessoa saía do avião, que ela sentia o choque térmico, né? Ela dizia, cheguei em Manaus e tenho vontade de voltar para o avião, porque eu entrei numa sauna. E assim, como os voos em Manaus frequentemente chegavam, e acho que até hoje costumam a ser por uma questão das rotas e tal, ou por volta das 11 da noite, ou na hora do almoço, coitado de quem vinha a primeira vez para Manaus na hora do almoço, né? Então, é por isso que todo turista que chegava aqui era logo convidado a ir a um balneário. E por isso que os registros da maioria dos viajantes é justamente num balneário. Agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus e Fábio Augusto vai continuar aqui falando sobre um outro tema para um próximo programa.